Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos fazer a leitura. Romanos capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Ah, Senhor, Tua palavra nos foi revelada para nosso conhecimento, mas não é apenas conhecimento que precisamos de prática. Precisamos, Deus, de conhecer e colocar em prática a Tua palavra na nossa vida. E é por isso que eu creio que o Senhor quer ministrar ao nosso coração mais uma vez. E a cada vez que nos reunimos aqui, é para que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra produza transformação. Não apenas aquisição de conhecimento, mas mudança de vida, mudança de mente, mudança de coração, atitudes transformadas. Tua palavra tem esse poder se nós nos submetemos a ela. E é isso que nós queremos fazer, abrir o nosso coração essa manhã, deixar nossas ideias e preconceitos de lado e nos submeter à Tua palavra, para que o Espírito Santo, aquele que inspirou esta palavra, possa incomodar o nosso coração a uma transformação de vida. É isso que eu te peço, a Deus, entregando a minha vida ao Senhor, clamando por graça, por misericórdia, pela unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar como a Tua vontade. E eu te peço isso em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a carta de Paulo aos Romanos, como todas as cartas que Paulo escreveu a uma igreja, como Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses, todas as outras, são destinadas à igreja, de uma maneira geral, especificamente para uma igreja, mas com conteúdo para todas as igrejas. E o que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos se aplica também a nós, porque somos nós uma igreja com as mesmas características. Paulo foi o apóstolo dos gentios, e nós todos aqui somos gentios, a menos que haja algum judeu entre nós. Quem não é judeu é gentio. A igreja em Roma era uma igreja de gentios, e Paulo escreveu a Roma, para aquela igreja de gentios, trazendo uma mensagem de Deus que precisava ser transformadora para a vida daqueles cristãos. E Paulo era judeu, e ele era um judeu, antes de conhecer a Cristo, bem ortodoxo, não é? Bem ligado nos princípios da sua religião, bem sério naquilo que acreditava, não é? Bastante radical mesmo em todos os princípios que a sua religião trazia para ele, mas ao se converter, entendeu, recebeu a graça e a verdade através de Jesus Cristo e mudou completamente a sua vida. E ele, como judeu, conhecia muito bem os costumes do povo judeu.
conhecia muito bem os dogmas, as práticas religiosas, as cerimônias, tudo isso foi vivenciado por ele. Mas ele também percebia que à medida que a igreja crescia, ela ia se distanciando do judaísmo. Todos os apóstolos inicialmente eram judeus. Paulo é o primeiro que vai falar aos gentios, é o primeiro, tirando a experiência de Pedro, né, que lá no capítulo 10 de Atos, vai à casa de Cornélio, e lá ele se converte. Então Pedro foi o primeiro que pregou a um gentio, mas Paulo é o primeiro que vai criar uma igreja de gentios, que vai abrir várias igrejas compostas por gentios. E a dúvida que sempre permaneceu no início da igreja era se um cristão, ao se tornar cristão, sendo ele judeu ou gentio, se ele deveria continuar praticando aquilo que o judeu praticava. A igreja inicial acreditava, aqueles lá em Jerusalém, que à medida que pessoas iam se convertendo, elas precisavam agora também praticar o que os judeus praticavam, apenas acreditando que o Messias veio. Essa era a visão inicial da igreja. Mas à medida que Paulo foi levando o evangelho para fora de Jerusalém, para a Ásia, para a Europa, à medida que outros povos foram alcançados, Paulo pregou um evangelho que não incluía os costumes judaicos. E isso criou um certo desentendimento na igreja, até que em Atos no capítulo 15 há um concílio e a igreja se reúne para tratar desse assunto e toma uma decisão dizendo que os gentios não seriam obrigados a preservar os costumes dos judeus. Mas em toda a igreja há diferenças de comportamento. Em toda a igreja, embora Cristo seja aquele que nos une, há diferenças de pensamentos em outras áreas, que não são áreas essenciais da fé, e mesmo até em relação a princípios da fé. Há diferenças de comportamento, há diferenças de pensamento. Judeus convertidos eram diferentes de gentios convertidos. E essas diferenças é o problema que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo 14 de Romanos. E isso serve também para nós, que somos cristãos, estamos na mesma igreja, mas temos diferenças em relação à fé, até em relação a costumes dentro da igreja, em relação a opiniões fora do contexto cristão, agora como está em moda, em relação à política, temos diferenças, temos opiniões diferentes. É o que Paulo está dizendo aqui. Essas diferenças estavam causando problemas na igreja. Como qualquer diferença vai trazer sempre problemas. A igreja foi chamada para ser una e santa, separada para Cristo. A Bíblia nos diz que nós todos devemos ter o mesmo coração, uma só fé, um só batismo. Está na Bíblia. Nós temos que ser unidos, e qualquer diferença vai acabar complicando a nossa unidade em Cristo. E era isso que Paulo queria tratar, com receio de que essas diferenças na igreja pudessem acabar se avolumando de tal forma que a igreja experimentasse uma cisma, uma divisão, uma competição entre os próprios irmãos que compunham aquela igreja, não é? E o que ele vai abordar aqui nesse texto que a gente leu é exatamente isto. E é interessante que ele fala de dois tipos de cristãos aqui. Um grupo que ele chama de fortes e outro grupo que ele chama de fracos. Mas os dois são cristãos. Amém? Tanto os fortes quanto os fracos. Ele diz e enfatiza na mensagem que os dois são de Cristo, que os dois são alvos da graça e da misericórdia de Cristo. Esses dois grupos que ele assim qualifica. Mas a preocupação de Paulo é como é que o forte se relaciona com o fraco e vice-versa. Como é que isso vai se dar no convívio diário? Veja, o Paulo define aqui no texto o forte como aquele que está livre de ordenanças, que está livre de rituais, de costumes, de dogmas, que crê numa fé libertadora, que não se atrela a costumes humanos, que não fica aí dando muita ênfase no legalismo, que vive uma liberdade em Cristo. Esse é o cristão que Paulo qualifica
como forte. É esse que ele coloca como forte. Mas ele diz assim: forte, não despreze o que é fraco. O problema de eu ter uma posição é eu desprezar aquele que tem uma posição diferente da minha. O conflito não vem da posição diferente. O conflito vem da reação a essa posição. Entende isso? Por exemplo, eu não consigo entender como um cristão pode ser Flamengo. Você consegue entender isso? É um bom exemplo, prático. Eu sou fluminense. Para mim, todo cristão tinha que ser fluminense. Amém? Disse amém ali. Não é verdade? Então veja só. Mas o fato de eu ser fluminense e você ser Flamengo não é o problema entre nós. Tem flamenguista aqui? Levanta a mão, sem vergonha. Olha lá. Sem vergonha. Flamenguista. Eu me dou bem com você, não dou? Você se dá bem comigo? Isso é problema para a gente? Não. O problema não vem da nossa preferência diferente. O problema que pode haver entre nós não é questão de eu ser Flamengo, de eu ser Fluminense, de eu ser Flamengo. Não é essa a questão. O problema é se eu, como Fluminense, desprezar você como Flamengo. E achar que você é louco, que você é do diabo, não é, que você é vermelhinho, né, que você... Flamenguista é uma coisa esquisita mesmo. Mas tudo bem, deixa para lá. Mas esse é o problema. E você me olhar para mim como tricolor e me desprezar. Dizer que eu sou franguinho, né? Que eu sou não sei o que, outras coisas mais, né? O problema vem disso aí. Então Paulo, ele não vai discutir a opinião, ele vai discutir o problema. O problema está num grupo desprezar o outro grupo. Esse é o problema afirmado aqui pelo apóstolo Paulo. Os fortes não desprezam os fracos, não devem fazer isso. E a resposta que ele dá a essa questão se baseia não nas diferenças, mas no que eles têm em comum. Eu não vou desprezar você por você ser Flamengo, porque a gente é diferente. Mas eu vou prezar por você pelo que nós temos em comum. Jesus é o que é comum entre nós. Amém? Então é nisso que Paulo vai basear o seu raciocínio aqui. A fé no sacrifício de Cristo, que ele fez até por flamenguista. Amém? Vascaíno também, impressionante, né? Cristo morreu por eles também. Até botafoguense, gente. América. Aí já ficou de menor, né? Não tem mais, a América acabou, né? Mas é isso que acontece. Então Cristo morreu igualmente por todos, independente da sua opinião e preferência em relação a qualquer tipo de comportamento, seja ele cristão ou não. É isso que Paulo vai passar aqui. Então começa ele dizendo, no versículo 1 ao 5 assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ele é débil, ele está preso a rudimentos, está preso a manias, está preso a cerimônias. Você o acolha, mas não o acolha para discutir opinião. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O que Paulo está dizendo? O forte acredita que pode comer de tudo. Por que um cristão pode comer de tudo? Porque Deus abençoou todos os alimentos. Está lá na Bíblia, no livro de Atos. Pedro, quando foi pregar a Cornélio, ele tinha uma grande resistência de falar com um não cristão, de pregar para um gentio, para um romano. Cornélio é romano. Então, antes dele ir, Deus o preparou, abriu um lençol na visão que deu a ele, colocou tudo que é animal, que para o judeu era imundo, ele não poderia comer daqueles animais. Na lei está escrito que um judeu não poderia tocar naqueles animais, mas Deus abriu aquele lençol diante dele e disse: come. Ele: não, Senhor, eu sou judeu. Come, sou judeu. Mostrou a Pedro com aquela visão que não pode considerar impuro aquilo que Deus purificou. Então Deus purificou todos os alimentos. Não há um alimento que um cristão não possa comer. Galinha ao molho pardo? Pode. Eu detesto, mas pode. O problema é seu, né? Pode comer.
Não há um alimento que um cristão não possa comer. Não existe, porque Deus purificou. E ninguém pode considerar impuro aquilo que Deus purificou. Esse é o princípio colocado na Bíblia para a igreja neotestamentária. Então, esse é o princípio de Deus. Todos os alimentos são puros. Mas o débil, ele veio de uma tradição. Ele veio com uma convicção. Por exemplo, digamos, você já foi católico? Quem já foi católico aqui? Eu. A gente foi ensinado desde pequenininho que na sexta-feira santa não pode comer carne. Você foi ensinado assim? Foi ensinado. Sexta-feira a gente comia bacalhau, comia peixe, tudo que eu não gosto, comia, né? Eu não gostava, hoje eu gosto de bacalhau. Hoje eu gosto de peixe, sem espinha, só o filé. Mas eu gosto, tá? Mas antes eu não gostava. Então, da sexta-feira era um problema para criança. Comer bacalhau, comer peixe. Isso já não me faz. Eu queria que a sexta passasse logo. Entendeu? Mas era uma tradição. Era uma tradição ou não era uma tradição? Era uma tradição. Ainda é uma tradição. Então pode ser que chegue um irmão aqui, que veio do catolicismo, se converteu, está aqui com a gente, mas ainda tem essa coisa. Ele vai aprendendo isso ao longo da palavra, ao longo do estudo da Bíblia, ao longo dos tempos. Essas coisas que estão muito enraizadas no seu coração vão se desfazendo aos poucos. Entende isso? Então Paulo diz assim: você come de tudo, não despreze o débil, porque o débil só come legumes. O débil segue a dieta de Daniel. Já viu? Agora está em moda crente seguir a dieta de Daniel. Só como legumes. Que bonito. É para purificar ou é para emagrecer? Aí que está a questão. Mas não despreze. Não diz, você é um bobão. Está aí. Aqui, meu churrasco. Vem cá. Mas eu não posso. Irmão, vem para o meu churrasco. Sabe que a pessoa não quer e fica afrontando a outra. Sabe que sexta-feira santa ela ainda não come carne, você chama ela para o churrasco, vem cá, aquela carne sangrando. O que é isso? Isso é uma afronta. Isso é uma provocação. Isso é para discutir a força, uma opinião. Pastor, mas é uma questão de doutrina. Mas não é essencial. Entende? Não é uma coisa para a gente gastar tempo, se desentendendo. Ele é débil, mas um dia será forte. Qual é a tendência do débil? É ficar mais débil ainda em Cristo? Não. Cada um de nós que se converteu chegou aqui débil. Alguns até mentais. Não é? Foi ou não é? Mas com o tempo, a debilidade foi indo embora. E a gente foi se fortalecendo com o conhecimento da palavra de Deus. Dogmas foram sendo deixados de lado, tradições foram sendo abandonadas, e a gente começou a viver uma fé mais madura. Mas existe o tempo da debilidade. Então Paulo diz claramente essas coisas, um crê, o outro não crê. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, também por sua vez, não julgue o que come, porque aí começa. E olha lá, está comendo carne, ó, que herege. Olha só, peguei o irmão comendo a galinha molho pardo. Que coisa, o diabo está com ele. Não é isso que acontece, gente? E aí o que passa disso aí? Passa que um fica demonizando o outro. Você que come, tem demônio. Você que não come, tem mais demônio ainda. E aí fica, você é um idólatra, você é outro. Né? Você é um herege. Paulo está dizendo exatamente o que nós não devemos fazer em questões como estas, que não são questões essenciais, que são meras opiniões de comportamento, que à medida que o crescimento vai chegando, vai mudar. Tanto que Paulo qualifica como forte o que não se preocupa com isso, mas ele diz, não despreze o outro, porque o outro é débil. O débil ainda está em crescimento, ainda está melhorando o seu entendimento da Bíblia, o seu entendimento das coisas de Deus, ainda está em progresso, isso ainda está acontecendo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Veja como Paulo aposta na vida do cristão. Ele diz, pode cair ou pode ficar em pé, mas eu creio que vai ficar em pé. Ele é débil, mas eu creio que ele vai crescer. Ele é criança, mas eu creio que ele vai amadurecer. Ele é criança na fé, mas eu creio que ele vai virar um adulto sadio. Ele crê.
porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga todos os dias iguais. Cada um tem a opinião bem definida com a sua própria mente. Quem é que faz diferença entre dia e dia? Tem muitos que fazem, né? Não, o dia do Senhor é domingo, outro não, é sábado. É sábado porque o quarto mandamento está escrito que é sábado, e quem guarda o domingo é do demônio, quem guarda o sábado é do diabo. E aí? Um comemora a lua cheia, a lua nova, a lua minguante, quarto crescente. O outro não comemora nada disso. O outro guarda o dia dos pais, da mãe, guarda o dia do Senhor. O outro não liga para dia nenhum. O outro comemora o Natal, o outro diz que o Natal é pagão. Não é, irmãos? E aí? O que a gente ganha, na verdade, com isso? Eu acho que a gente não ganha nada, né? A gente só perde. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, é isso que eu acho isso e pronto, né? Na sua própria mente, até que a palavra de Deus vá trazendo crescimento, conhecimento, alimento sólido. Lembra do leitinho? Leite no início, alimento mais sólido, mais um pouco adiante, um progresso, um amadurecimento. Então essas diferenças não podem impedir o nosso relacionamento. O relacionamento é mais importante do que essas pequenas diferenças, irmãos. É mais importante o nosso relacionamento. Eu vou convidar aqui os tricolores no final do culto para beijar um flamenguista. Tá bom? Quem é o flamenguista que eu vou beijar? Não pode. Isso não pode atrapalhar o nosso bom relacionamento. Por quê? No versículo 3 ele diz, olha, porque Deus o acolheu. Não é isso que está escrito aí no final do verso 3? Tanto o que come quanto o que não come, não pode, porque Deus o acolheu. Se eu estiver me levantando contra esse irmão, ele foi acolhido pelo mesmo Deus que me acolheu. E aí a gente começa a achar que um é mais acolhido do que o outro. Um está mais agasalhado do que o outro. Um está mais perto do Pai do que o outro. E isso é o que começa a trazer a divisão entre nós. Irmãos, a Bíblia deixa claro, eu queria ler contigo em Romanos 2,11, alguns poucos textos aqui para você entender essa doutrina básica das Escrituras. Romanos 2,11 diz, porque para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas. Deus não faz diferença entre as pessoas. Romanos 10:12. Vamos ler? Romanos 10:12. Pois não há distinção entre judeu e grego, entre flamenguista e tricolor, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todos invocamos o mesmo Deus. Amém? Glória a Deus, que bom, né? Pensei que tinha alguém invocando outro Deus aqui. Mas é o mesmo Deus que a gente invoca? Então, irmãos, se um é Flamengo, outro é Fluminense, está tudo legal, porque é o mesmo Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. Agora, por fim, abra em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, é Pedro, lá na casa de Cornélio, que eu citei para você. Atos 10, 34 e 35, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Pedro só reconheceu isso agora, porque antes ele não reconhecia isso. Como todo judeu, ele achava que o Messias era só para o judeu, e que Deus fazia diferença entre judeu e gentio. Mas depois que Deus mostrou o lençol para ele, depois que ele foi na casa de Cornélio, pregou, e todos ali foram batizados com o Espírito Santo, mesmo sendo romanos, Pedro disse, eu reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus precisou mostrar isso ele, na prática, na vista dele e também à igreja, para que todos nós hoje pudéssemos ter essa certeza e essa convicção. Deus não faz acepção de pessoas, as pessoas é que fazem acepção de Deus, já percebeu? As pessoas é que escolhem o Deus errado.
Mas em todo lugar, aquele que se voltar para Deus será acolhido. Em toda e qualquer circunstância da vida humana, aquele que abdicar dos seus pecados, confessá-los e voltar-se para Deus, será recebido. Amém? Qualquer situação, qualquer estado, qualquer raça, qualquer condição criminal, o que se voltar para Deus arrependido dos seus pecados, os confessando, será acolhido por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas, é o que está escrito na Bíblia, e em Cristo todos são sustentados. É o que diz Paulo. Ele é poderoso para o sustentar. Então eu, fraco ou forte, sou sustentado pelo Senhor. Com uma opinião ou com outra, sou sustentado pelo Senhor. Somos todos sustentados por Deus. Veja, continua Paulo dizendo no versículo 6, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O que ele está dizendo? Nós todos temos um só Senhor. E na opinião de cada um, aquilo que estamos fazendo, se somos sinceros, é para o Senhor. A escolha que estamos fazendo é para o Senhor. Estamos pensando que isso é o melhor para o Senhor. É isso que acontece nos dois grupos, no forte, no fraco, se é Deus que os dirige, se suas consciências são limpas diante de Deus, imaginam eles que estão fazendo para o Senhor. Então, queridos, é uma chamada. Ele é Senhor dos fracos e dos fortes, diz aí o versículo 6 e o verso 7. Ele é Senhor de todas as nossas ações. Tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. Quem não come carne da sexta-feira diz que é para o Senhor. E quem come diz que é por causa do Senhor também. Então, tudo é para o Senhor. E esse senhorio de Cristo sobre nossas vidas é a razão da morte dele. Ele morreu para ser Senhor da vida daquele que crê. Ele é o nosso Senhor? Todos concordamos com isso. Que maravilha, irmãos, quando todos concordamos com uma só direção. Veja mais em versículo 10, tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Aqui Paulo trouxe uma lembrança bem interessante, né? Ele falou, você julga, e o pior não é que você julga, mas é porque você acaba desprezando porque julga. Você, porque julga, acaba discriminando porque julga. Você, porque julga, acaba desqualificando porque julga. Você acaba dizendo que aquela pessoa não vale nada. E aí ele diz para você o seguinte, olha, você precisa lembrar que todos nós, de Cristo, também compareceremos perante o tribunal de Cristo. Seremos condenados nesse tribunal? Não. Se somos de Cristo, a Bíblia diz que não seremos julgados. O que não crê já está julgado, mas no tribunal compareceremos, porque nossos atos servirão para glória ou para vergonha, para galardão ou para vergonha. Então, o tribunal evidencia as nossas obras. Não são elas que nos salvam, nem que nos condenam, porque o que nos salva é a fé em Cristo. Mas como todos comparecemos diante do tribunal, nesse tribunal não há segredos. E aí tudo é evidente diante de todos. E se os pecados foram muitos, maior foi a graça para salvar aquele pecador. Mas todos compareceremos diante deste tribunal, é o que Paulo nos lembra aqui. Então, ao invés de julgar um ao outro, nós devemos lembrar que há um só juiz que julga a todos
fracos ou fortes, e nós compareceremos diante dele. Paulo também lembra aqui que diante deste julgamento, todos vamos dar reverência e louvor. Como ele diz, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Então, independente das opiniões, das escolhas, se estamos em Cristo, vamos comparecer diante do mesmo tribunal, daremos contas a Deus de cada palavra e pensamento, e também, como diz aqui a palavra de Deus, todos louvaremos juntos nesse dia, neste tribunal. E toda essa diferença de opinião, irmãos, vai ser acertada, porque cada um, diz Paulo, dará contas de si, no verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Sabe o que isso significa? É que você vai responder por você. Você não vai responder por ninguém. Você vai responder por você, pelos seus pensamentos, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pelos seus julgamentos, por aquilo que você fez com que você imaginava ser a verdade. Cada um dará contas de si mesmos a Deus. Então, amados, Paulo aqui está nos dando lições bíblicas grandiosas, muito importantes, para que a gente tenha um bom relacionamento, mesmo admitindo diferenças de opinião e de posicionamento. Paulo está nos dando o que a gente precisa para que qualquer coisa não atrapalhe o nosso relacionamento em Cristo. E ele nos alerta para a gente lembrar que Cristo fez a mesma coisa por nós que fez pelo irmão, que fez por cada um, seja fraco ou forte. Mas o que ele espera ao dar também o seu sangue por nós, não foi apenas perdoar os nossos pecados, mas nos tornar uma igreja que bebe do mesmo cálice e participa da mesma aliança. Então, essa é a essência da mensagem do Evangelho. Se isso for verdade, a gente pode ter certeza que a gente vai ser um instrumento de Deus para atuar na salvação do mundo. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele disse: vocês serão conhecidos pelo amor que vocês disponibilizam uns aos outros. Então, ele não disse que nós seríamos conhecidos pelas discussões terríveis que nós teríamos entre nós. Falou isso? Ele disse que nós seríamos conhecidos pela maneira como a gente trata um ao outro. Aonde? Primeiro dentro da igreja. Aqui é a escola para a gente aprender a se tratar bem. Aqui é a escola para a gente aprender tolerância. Aqui é a escola para a gente aprender humanidade. Aqui é a escola para nos transformar na sociedade. É na igreja e na palavra de Deus que nós vamos aprender. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz um versículo que todo mundo conhece. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é ministério? Serviço, trabalho. Ele nos reconciliou e agora nos deu o trabalho de reconciliar os outros. Isso é a pregação do Evangelho, entende? Você foi reconciliado para que agora você traga outros para a reconciliação. É isso que a igreja tem que fazer? Você tem que evangelizar, você tem que falar de Jesus para as pessoas que você conhece, você deve trazê-las à igreja, sim ou não? Sim, maravilha. Então eu vou reconciliar outros. Aí esse outro que eu trago na igreja chega aqui e encontra um monte de briga, encontra um monte de confusão, encontra um monte de gente, um de cara amarrada com o outro, um falando mal do outro. Ele vai dizer: eu tá doido, vou ficar nessa igreja não? Melhor ficar em casa, melhor meu centro de macumba. Não é isso que ele vai dizer? Infelizmente é isso que ele vai dizer. Mas nós fomos constituídos aqui ministros da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Primeiro, reconciliar-se com Deus. Segundo, ajudar na reconciliação dos outros com Deus. Irmãos, essa é a nossa tarefa. Sermos igreja. Temos opiniões contrárias? Temos opiniões contrárias. Podemos ter? Sim, podemos. Uns são mais fortes, outros são mais fracos. Uns são mais espirituais, outros são menos espirituais. Mas isso não pode nos separar. Você já viu que nessa época de eleição, tem um monte de mensagem aí pipocando em Facebook, WhatsApp, dizendo assim, olha, aproveita que hoje é o último dia para brigar com alguém. Já viram isso? Hoje é o último dia para brigar com a família, para sair do grupo e tal. Porque amanhã, irmãos, acabou isso tudo. Amanhã acabou tudo. Mas mesmo durante, a gente não devia brigar, não é? A gente devia só se amar. Vamos tentar isso? Amém? Para que o nosso país seja melhor, para que a nossa igreja seja melhor, não é hora de brigar, é hora de suportar. É hora de, em nome da paz e da fé, viver a espiritualidade sadia que Deus nos manda viver. Amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Oh Deus, nós ouvimos Tua palavra, Pai, inspirada ao apóstolo Paulo, para nos trazer uma mensagem de correção de rumo, nos trazer um equilíbrio quanto à nossa vida, quanto àquilo que achamos de nós mesmos, Pai. A Bíblia diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Porque quando as nossas convicções nos dão tanta certeza, a ponto de nós desqualificarmos o outro, Senhor, nós não estamos diante da Tua vontade. Nós não estamos fazendo o que o Senhor deseja que a gente faça. Temos nós que somos fracos ou somos fortes, não importa, aprender a suportar a força do outro ou a fraqueza do outro. Ó Deus, nos ensina, para que haja unidade no nosso meio, para que possamos lembrar que Cristo é o cabeça, foi Ele que nos salvou e nos reconciliou, para que nós agora possamos reconciliar aos outros. Eu te peço, ó Deus, fala o coração de cada irmão e produz uma mudança na nossa vida e na nossa atitude. Assim como eu creio na mudança da nossa nação, que essa mudança aconteça também no seio da Tua igreja, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.
luta contra minha própria alma. A natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus, morrer pro mundo e viver pra Deus, morrer pro mundo e viver pra Deus. Ah, Senhor, é isso que queremos, Pai. Glória a teu nome, Jesus. Recebe o nosso culto, Senhor.